Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um CRC-SP Debate. No programa deste mês, nós vamos falar sobre responsabilidade social, contabilidade aplicada ao terceiro setor. Nos últimos anos, houve um aumento no número de instituições filantrópicas e cada vez mais elas têm tido um papel fundamental na prestação de serviços. Mas quando falamos de trabalho social, qual o papel da contabilidade? Para discutir esse assunto, recebemos hoje Jair Gomes de Araújo, presidente do Sindiconte São Paulo. Sérgio Aprobato Machado Júnior, presidente do Sescom São Paulo. E Gildo Freire de Araújo, vice-presidente de Administração e Finanças do CRC-SP. Muito obrigada pela participação, pela presença de todos vocês aqui. Queria começar com você, Sérgio. Qual é o papel, qual a importância do profissional da contabilidade na responsabilidade social? Bom, eu acho que o profissional da contabilidade, ele é, na verdade, na minha visão, um dos principais agentes para sensibilizar a sociedade como um todo sobre a questão da responsabilidade social, pela características da nossa atividade, né? Quer dizer, a peculiaridade da nossa atividade, esse envolvimento que temos, tanto com empresas como com pessoas, no nosso dia a dia, nos traz essa característica, né? Esse envolvimento com os números, com os negócios das empresas e com os negócios das pessoas físicas. Então, a gente tem realmente uma condição melhor, porque somos ouvidos por esse público e temos como sensibilizá-los nessas questões. É isso, Gildo, você concorda? É importante essa orientação para um empresário, por exemplo, que está abrindo uma empresa na hora de contactar um profissional da contabilidade? Da natureza profissional, né? O conhecimento técnico que a gente possui, isso facilita, além de ser um fator de credibilidade para o contribuinte, para o cliente que te utiliza, para a sociedade. E esse envolvimento com a classe e no aspecto social, de orientação, ele é muito útil pelo fato de que todo empreendedor tem, por natureza, a vontade de realizar alguma coisa, principalmente também no trabalho social. Ele, às vezes, não sabe o caminho, não sabe se está devidamente preparado para isso. Então, o profissional da contabilidade ele tem essa condição de poder dar uma clareza, além de esclarecer quais são os cuidados e as responsabilidades que ele assume quando tenta realizar um trabalho social, quando ele tenta abrir o seu negócio. Então, é muito importante ele ter essa interação e a participação de um profissional da contabilidade que vai conseguir demonstrar para ele os cuidados que ele deve ter. E a responsabilidade social do profissional da contabilidade no terceiro setor é maior, Jair? Nós entendemos que, acima de tudo, é a contabilidade. A contabilidade é a mais importante, é o fundamento. Logicamente que a gente vai em alguns ramos de atividades, aí exemplo o terceiro setor, nós entendemos que essa responsabilidade, ela aumenta pelo lado das questões sociais próprias. Nós temos questões muito importantes sobre a legislação do terceiro setor, há uma dificuldade muito grande do entendimento dessa legislação. A contabilidade também funciona para a sustentabilidade financeira, ela dá indicativos, permite que a entidade possa melhorar as suas atividades financeiras com bom planejamento, e a contabilidade é uma ferramenta importante. Além do que, uma entidade bem gerida, com um contador bem preparado, ela pode ter uma continuidade maior. Ela tendo uma continuidade maior, a gente entende que o contador aplicou nela a responsabilidade social, permitindo que maior número de assistidos tirem proveito disso. Então, por isso, a nossa responsabilidade é bastante importante para o terceiro setor. O cuidado é maior também com a transparência e a ética. Perfeito. A contabilidade do terceiro setor e a contabilidade de forma geral, em suma, é prestação de contas. Então, a prestação de contas no terceiro setor é fundamental para a manutenção das certificações. São diversas certificações e a contabilidade funciona muito bem
para que a gente possa fazer a prestação de contas, portanto, ter essa entidade bem gerida. Ô Sérgio, quais são as tendências das ações de cursos para a educação financeira? Então, na verdade, você fez uma boa pergunta. Isso está dentro desse âmbito da conscientização dessa questão social, né? Hoje a educação financeira é um dos grandes problemas, inclusive quem tem essa percepção também grande, por incrível que pareça, é o próprio setor financeiro, né? Fizemos recentemente um evento junto com a FEBRABAN, porque eles estão extremamente preocupados com a questão financeira. E isso começa não só nas empresas, mas começa nas famílias, né? O brasileiro tem essa tendência de não pensar muito na hora que vai gastar. Eu acho que o brasileiro é muito consumista, em geral, né? E não gosta muito de fazer conta. E não se planeja, não tem planejamento. Então, essa conscientização de planejamento que tem que começar em casa, né? Tem que ser passado isso para os filhos, para as crianças, já é uma tendência. Na verdade, isso já lá no exterior existe isso de forma muito aguerrida. Na Inglaterra, por exemplo, tem na sua base do ensino fundamental para as crianças uma matéria de educação financeira, planejamento financeiro. Então, para mostrar a importância do cuidado que tem que se ter com o dinheiro, né? De como se planejar para gastar, economizar para poder gastar. Então, isso de fato é uma tendência, né? Que começou nas famílias. Hoje o Brasil está também com essa preocupação. E o papel fundamental do profissional da contabilidade nessa questão, o que é? Disseminar essa consciência tanto para as famílias como para as empresas. Porque existe também essa questão nas empresas de misturar as contas, né? O sujeito lá também não tem um fluxo de caixa adequado, não tem nada muito bem feito, então no momento que faltou dinheiro na conta, ele pega da particular e paga aquela conta. E vice-versa também, né? Quer dizer, ele pega dinheiro faltou dinheiro na dele pessoal, ele pega dinheiro da empresa e coloca e mistura essas contas. Então, ele tem que ter essa consciência de segregação disso, saber que a empresa tem que dar resultado, tem que dar lucro para ele poder realmente trabalhar em cima do lucro para investimento nos negócios e, eventualmente, que sobrar um pouquinho de resultado, ele usar na sua atividade pessoal, mas desde que ele distribua esse lucro, né? Então, essa conscientização, ela é importante. A gente percebe hoje fortemente essa tendência até no Brasil de ter esse aculturamento da educação financeira, inclusive hoje talvez nos níveis aí desde criança, no ensino fundamental e ensino médio. Vamos ver, né? Hoje em dia essa acaba sendo uma responsabilidade grande, né? Uma responsabilidade social do profissional da contabilidade. Sim, porque pela natureza profissional, né? O planejamento ele é super essencial, porque é ali que a família, né, e o empreendedor vai ter uma visão de futuro. Ele precisa saber o que vai acontecer. Hoje a economia está em uma dificuldade grande em todos os setores, em todos os segmentos. E se você pensar no nível da família, ela tem que ter esse cuidado porque, naturalmente, o orçamento ele é determinado. Você tem um orçamento para o mês, você tem um orçamento para o ano, você tem um orçamento a longo prazo. Ao invés de você sair gastando de forma inadvertida, se a família unida tem esse planejamento, ela consegue pensar o que ela vai fazer até o final do ano, como que vai ser, por exemplo, o Natal, né? Se vai existir lá itens que vão ser adquiridos. Então, tudo com planejamento fica melhor. Ao invés de você comprar itens que sejam parcelados e financiados, que ali dentro tem a parcela de juros, se você fizer um planejamento a longo prazo, ou mesmo, dependendo da condição financeira, a curto prazo, você consegue eliminar essa parte financeira, né? De pagar juros de um produto que você tenha o desejo de adquirir. Então, com o planejamento, tudo facilita, tudo melhora e você consegue, com aqueles recursos, comprar muito mais. Acho que isso é essencial para que ele possa realmente ter uma condição melhor de vida. Uhum. Mas, infelizmente, não é o que a gente mais vê nas famílias brasileiras. Não é, Jair? Perfeito. Nós temos notado, pela experiência, de assistir algumas cenas que o endividamento das pessoas com mais de 61 anos tem aumentado. Isso mostra que a família, pelo que a gente entende, não se trata como família. Ela realmente deveria ser responsável, manter uma unidade familiar, entender que o idoso não pode estar sendo inadimplente, criando mecanismos
e mecanismo de responsabilidade social e de gasto consciente com o próprio idoso. Então, a gente percebe que hoje o gastar é o importante. E às vezes sem medir as consequências. Olhar apenas que um juros é barato, que é mais barato em relação ao mercado, não significa que a gente pode ir lá e ter uma overdose daquele financiamento, porque vai descontrolar as finanças. E o profissional da contabilidade, ele tem essa habilidade de criar um fluxo de caixa, mesmo que às vezes, não, a família é pequena, acho que esse instrumento não serviria. Serve. Um planejamento bem feito, os gastos bem equilibrados, um fluxo de caixa com todos os gastos da família e também a que a gente poderia chamar de 10%, um dízimo, uma reserva técnica para o futuro. As famílias têm que aprender a deixar uma reserva técnica. E normalmente o brasileiro é desse jeito. Ele gasta hoje o 13º que ele vai receber em dezembro. Ele já gastou, já comprometeu. Então, a gente percebe isso nas empresas, né? As pessoas querendo antecipar o 13º, sendo que o 13º deveria sobrar. Na conta, ele deveria sobrar, porque ele é um valor a mais no ano. Então, esse planejamento é importante. Eu abri aquele evento dizendo o seguinte, no evento financeiro. Falei, melhor você ser um investidor do que ser um captador de recursos do banco. Na verdade, de fato é isso, né? Porque o brasileiro ele conta com o dinheiro lá na frente, né? Eu vou receber e tal, já começa a gastar por conta. Infelizmente, isso é uma tendência, né, que tem que ser mudada. Esse cenário tem que ser mudado. Você percebe essa questão do crédito consignado que você comentou, que é feito de uma forma até facilitada. É um absurdo. O sujeito faz sem pensar muito, porque ele precisa do dinheiro. Ele vê essa facilidade, vai fazer esse crédito consignado e começa a se endividar e não consegue pagar. Ele faz outro para poder cobrir esse buraco. Então, isso também... O planejamento ele é até necessário até para pensar isso, porque não é um pecado você fazer um empréstimo. Né? Vai existir situações que você precisa fazer realmente até que isso esteja fazendo parte do seu planejamento. Você sabe o que vai acontecer. Então, você faz um empréstimo, mas ele pensado, né, e planejado para que você possa honrar. Isso é que é importante. E não você, com todas as facilidades que existem, né, que você consegue adquirir as coisas com muitas parcelas, isso vai, na verdade, apertar o fluxo depois para você conseguir honrar. Isso que é a grande preocupação. Esse planejamento que ele precisa ter, até para obter o empréstimo, precisa ter um planejamento. Uma das questões que a gente percebe é o financiamento de veículo. Às vezes, um aperto inicial permite que você compre um carro a preço à vista. Se você financiar, você vai pagar praticamente 2,5 carros. E no final você não vai ter meio carro, né? Porque ele vai desvalorizar. Quer dizer, você investiu todo o esforço, né, para ter no final meio carro. E se você tivesse planejado, se sacrificado um pouquinho, você teria um carro e teria melhores condições de ter uma poupança, um dinheiro. Às vezes o brasileiro até é meio envergonhado em ter uma poupança, mas é fundamental que ele tenha esse dinheiro guardado e essa poupança mantida para eventos futuros. E, infelizmente, muitas vezes a pessoa acaba transferindo essa falta de responsabilidade, falta de educação financeira da pessoa física quando ele vai abrir uma empresa. Aí a situação fica bem mais complicada. É que a gente percebe que alguns empresários, eles têm, lógico, tem toda a necessidade de dinheiro, tem toda a necessidade. Mas, às vezes, ele recebe 10 mil. Ele entende que ele pode gastar 10, 11, né? E, na verdade, ele devia gastar só 8. Se ele não tiver educação financeira, ele tem que saber que 20% ali ele tem que... Já não é dele. Não é dele, já é para o grande sócio, né? Então, se ele não fizer esse cuidado, ele vai ter uma vida desregrada na pessoa física que vai transferir, como você falou, para a pessoa física. Desculpa, a pessoa jurídica. No próximo bloco, você vai saber mais detalhes sobre o papel da contabilidade no terceiro setor. O CRC-SP Debate volta já. Você está ligado na TV CRC-SP. O CRC-SP Debate está de volta. Vamos aproveitar a presença desses 3 representantes importantes do setor da contabilidade. Eu quero saber deles quais as ações de desenvolvimento social que, por exemplo, o SESCOM está realizando. Essa pergunta é boa, que dá a oportunidade da gente comentar alguma das nossas ações.
que nós entendemos extremamente importantes, são ações contínuas já de muitos anos. Eu não vou citar todas, porque são muitas, mas talvez algumas de maior abrangência. Então, nós temos uma ação através de um setor nosso que a gente chama de SESCOM Solidário, e tem uma ação chamada Ação Desenho do Futuro. Essa ação ela tem por objetivo trazer crianças mais carentes ao mundo profissional, ao mundo do trabalho, arrumando o primeiro emprego, dando a oportunidade de arrumar o primeiro emprego para essas crianças. De que maneira? Damos treinamento na nossa atividade fiscal, geralmente fiscal e departamento pessoal, e fazemos uma formatura com essas crianças. Temos esse tipo de treinamento junto com a Prefeitura de São Paulo, com os CATs e com o Rotary Club aqui de São Paulo. Ô, Sérgio, qual é o resultado que você vê dessa ação? Olha, ela é um espetáculo, porque na verdade a gente conseguiu amarrar várias pontas, né? Você tira a criança da ociosidade, das ruas e tudo mais, para poder fazer um treinamento profissional, dando uma visão de futuro para ele. Então isso é muito importante. Então é transmitido nessas aulas, além de aula técnica, valores, né, de ética, valores de vida, valores de família, que é importante para poder também ajudá-lo nesse crescimento. E nesse treinamento, após todo o treinamento, também tínhamos que arrumar onde empregá-lo. Então criamos uma bolsa de empregos para poder as empresas de contabilidade aqui do Estado de São Paulo se servirem desses profissionais novos que estão iniciando a sua atividade, para poder ajudá-lo aí a crescer na sua empresa e começar o seu lado profissional. Para você ter uma ideia, até final de 2014 tínhamos formados 6.300 alunos. Então, é um programa de sucesso realmente e que tem um cunho social muito forte. Parabéns. E Gildo, qual a ação que você gostaria de destacar do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo? No Conselho Regional a gente tem uma comissão denominada CRC Social, onde a gente tem várias ações que são aplicadas em todo o Estado de São Paulo, principalmente na capacitação, né, e no treinamento do profissional da contabilidade. Nós temos lá um programa que é definido pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é o programa do voluntariado da classe contábil, onde os profissionais se cadastram nesse programa, existe lá no site o link, e ele se cadastra como disponível a realizar e participar de um trabalho social dentro dos programas existentes. Hoje nós temos 4 programas focados que estão sendo trabalhados. O Observatório Social, a gente tem aí todo um foco quanto ao Observatório Social com o objetivo de implantar o Observatório em todos os municípios, que é um acompanhamento dinâmico dos gastos públicos. Isso, estando no município, você tem uma interação melhor, tem a participação da sociedade, e se a sociedade reclama dos gastos públicos, ela tem que participar, até para acompanhar como é gasto. Temos a educação financeira, que falamos há pouco, doação para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e também para o idoso, onde existem campanhas específicas de como fazer e motivar o contribuinte a destinar parte dos recursos de uma maneira legal, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. E ações locais de voluntariado, em todos os sentidos. Então, todos esses focos ele tem como objetivo fazer um trabalho social e motivar o profissional da contabilidade que tem conhecimento técnico para isso a participar da sociedade. Como eu disse, ele tem sempre, nós como pessoas, temos a vontade de fazer um trabalho social. Né? Precisamos ter confiança nesse trabalho e saber aonde aplicar e poder estar colaborando com as entidades de uma maneira bastante ampla. E isso é uma realização. Jair, e as ações que acontecem lá no Sindiconte de São Paulo? No Sindiconte nós implantamos o programa Sindiconte Cidadania. Esse programa, basicamente, ele tem 2 vertentes, uma do consumo consciente, principalmente economia de água, economia de recursos, que nós fazemos alguns trabalhos sobre essa economia, e que nós entendemos desde o começo dessas ações das entidades contábeis no estado de São Paulo. Nós percebemos, começamos com algumas ações que a gente chama de assistencialismo, que é lá dar um quilo de alimento. E nós percebemos que essa ação era uma ação importante, e é importante, mas ela não permite uma amplitude. Então, nós decidimos fazer pela capacitação do profissional da contabilidade. E aí, ao longo do tempo, nós criamos no Sindicato dos Contabilistas de São Paulo o CETESE.
que é o Centro de Estudos Técnicos do Terceiro Setor, que é voltado exatamente para a capacitação do profissional da contabilidade. Nós entendemos que capacitando o profissional da contabilidade, ele pode ajudar essas entidades a ter uma sobrevida melhor e mais organizada, permitindo assim que a gente atenda e faça a assistência a mais pessoas. E o que a gente percebe, né, gente, é que a responsabilidade dos gestores está sendo cada vez maior, não é isso, Sérgio? Não tenha dúvida, né? É uma responsabilidade enorme, né? Até vou fazer um paralelo, o gestor em geral, né, das empresas, das entidades, né? Porque você imagine, eu vou falar um pouco da minha empresa, nem tanto da entidade. Eu tenho ali 60 famílias que trabalham comigo, então é um grau de responsabilidade muito grande. Então, você sendo dono do seu negócio, assim, sendo empreendedor, você tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Porque são famílias que estão dependendo daquele trabalho que a sua empresa está realizando. Então, tem que ter realmente muita transparência, muita responsabilidade, muita ética. Isso é uma coisa realmente muito importante para o bom andamento das coisas, porque as pessoas contam com isso, né? Então, isso também vale para as nossas entidades. É mais ou menos nesse caminho. E pensando na responsabilidade do gestor, de repente ele pode pensar, eu vou fazer um trabalho social e eu quero colaborar com uma determinada entidade. E de repente, você é alçado para uma diretoria, você se torna presidente. Então, o gestor, à frente de uma entidade, ele precisa ter muito consciência do que aquela entidade está realizando, porque ele responde por isso. Então, ele precisa ter muito consciência e saber exatamente aonde vai e quais são as responsabilidades que ele tem ao assumir um cargo dentro de uma entidade, seja qual cargo for. Por quê? Porque ela tem necessidade de transparência, ela tem que demonstrar onde são gastos os recursos, ela precisa aplicar devidamente no objetivo que ela foi constituída. Enfim, são N obrigações que o gestor precisa ter muita consciência disso para que ele faça acontecer e tome esse devido cuidado para que ele não possa ter aí, na verdade, um prejuízo maior por falta de atenção numa responsabilidade desta. O que nós costumamos explicar para os gestores nesses encontros que acontecem no SESCOM, no próprio Conselho Regional de Contabilidade e nos sindicatos contabilistas, é que a gestão amadora ela tem que finalizar, não tem muito jeito. O gestor de uma entidade ele tem de ser capacitado. E nós podemos citar um exemplo agora mais recente, né, de alguns gestores que tiveram alguns problemas até com os bens pessoais, porque ocorreu uma má gestão. E a própria lei, que é chamada Marco Regulatório Terceiro Setor, a 3019, hoje obriga que você se identifique como responsável pelo aquele convênio, pelo aquele contrato. Então, a própria lei hoje já estabelece que o gestor tem de ser identificado. Então, isso implica ao gestor entender que ele não pode ser amador. Ele tem que trabalhar com toda a sua boa vontade, com toda a sua benemerência, mas de forma profissional. E se cercar de profissionais, aqui a gente está no âmbito da profissional da contabilidade, de bons contadores, de contadores que conheçam esse setor, na hora que a gente fala, bom, ele é especializado naquele setor, implica numa melhor gestão e numa melhor situação de segurança para esse gestor. Como a gente está tratando aqui do terceiro setor, a gente podia falar também um pouco sobre as leis de incentivos fiscais específicos para esse setor. Hoje tem leis municipais, você tem leis do Estado, né? Você formata um projeto. Isso também o profissional da contabilidade tem total condições de estar orientando as empresas que tenham essa condição. Por isso que é importante o papel do profissional contábil, porque ela conhece a situação, a saúde financeira das empresas e facilita, e do terceiro setor também, e tem, por conta disso, condições de estar orientando os gestores dessas empresas, os donos, enfim, estarem aplicando parte desses recursos, especialmente recursos que seriam direcionados a impostos, a tributos, direcionar em projetos sociais e culturais. Então, você tem diversas campanhas que você pode montar o projeto. Esses projetos são aprovados tanto em nível municipal como Estado, em especial. Também tem projetos de lei Rouanet, enfim, que você pode estar elaborando. Mas são projetos que você elabora, faz a apresentação. Geralmente, o profissional contábil tem essa condição, ele tem esse conhecimento para orientar na formatação do projeto e como encaminhar isso. E também na prestação, após a aprovação, na prestação de conta de como está andando esse projeto. Então,
sem dúvida nenhuma, o contador tem um papel fundamental na utilização desses recursos do incentivo fiscal, aí no que tange essa questão da responsabilidade social e cultural também. Essa renúncia fiscal é uma possibilidade, né, e que estimula as empresas a fazerem destinação de uma maneira legal. Então, ela identifica uma entidade séria e onde ela pode contar lá com a transparência, com a prestação de contas, onde tem o profissional da contabilidade que dá essa segurança, ela tem essa facilidade de uma maneira legal destinar parte dos impostos para um projeto social. Então, isso é muito legal. E isso ela vai levar depois para os seus relatórios, vai apresentar o que ela pôde fazer no seu entorno, na sua comunidade. Então, é uma grande oportunidade. Você tem lá o Fundo da Criança e do Adolescente, o CRC São Paulo mesmo tem uma ação que vale 1 milhão, que vem aí anualmente dando esse conhecimento e possibilitando que essa captação de recursos aumente a cada ano, inclusive com a participação da Receita Federal, que estimula que se faça isso. Existe toda a parte burocrática de como fazer, e o profissional da contabilidade tem esse conhecimento para orientar o empresário e a pessoa física também. Tem o Fundo do Idoso, a Lei do Audiovisual, Lei de Incentivo à Cultura, Lei do Esporte, leis estaduais de incentivo também à cultura. Quer dizer, tem muitas opções, precisa ter o conhecimento e buscar como fazer, porque aí você já destina uma parte do imposto sem precisar se preocupar com pôr a mão no bolso para fazer mais. Nada impede que você faça, mas você tem a condição de usar de maneira legal a destinação desses valores, desses recursos, que vai ajudar muito as entidades. E para finalizar aqui o nosso debate, Jair, quando há a responsabilidade social, não existe mais realmente espaço para amadores, como você bem destacou, e quando há essa noção da importância do papel, o profissional da contabilidade, sem dúvida, vai desempenhar uma melhor função para a sociedade. Perfeito. Como nós falamos, a contabilidade é fundamental no controle das contas e também nas prestações de contas. No terceiro setor, nós fazemos isso com muita maestria. Nós temos buscado melhorar essas condições por meio das nossas entidades, por meio de capacitação, e o contador, de forma geral, ele é uma pessoa bastante envolvida, quer resolver, é um profissional aguerrido que quer realmente o melhor para as entidades, veste efetivamente a camisa. E as entidades contábeis buscam dar essa capacitação e essa condição. Então, a gente vê uma resposta bastante positiva do profissional da contabilidade na prestação de contas, na responsabilidade de fazer, que a gente chama de entrega, aquilo que foi contratado ou foi solicitado para esse profissional. Cada vez mais com a sua consciência da sua responsabilidade social. Perfeito. Olha, eu quero aproveitar para agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso programa. O CRC SP Debate deste mês fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a TV CRC SP para ter mais informações importantes do setor contábil. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau. Acompanhe a programação da TV CRC SP, a TV da contabilidade na internet.